Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Escola do Legislativo. Boa tarde a todos. Em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, em nome do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, eu dou boas-vindas a todas e a todos para que a gente possa, na tarde de hoje, durante 1h30, mais ou menos, falarmos um pouco sobre o seminário da escuta especializada que aconteceu em Belo Horizonte. O conselheiro Maurício Rafael, presidente do Conselho tutelar, a Patrícia Nicodemos, que é a presidente do grupo da escuta especializada em Balneário Camboriú, e a Josiane Hoppers, que é conselheira de Direitos em Balneário Camboriú, participaram deste evento lá em Minas Gerais e fazem hoje o primeiro dos vários eventos de parceria. Nós teremos já na semana que vem mais 2 dias de palestra entre a Escola do Legislativo e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para que a gente possa preparar toda a nossa rede de apoio à criança e ao adolescente para esse tema tão importante. Antes de passar a palavra para a abertura do evento de hoje, para a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Patrícia, gostaria de lembrar a todos que hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, esse evento também acaba se transformando num evento que para a gente poder falar um pouquinho também deste tema. Na sequência, também vai estar passando para vocês uma fichazinha para que vocês coloquem o e-mail de vocês, de forma bem tranquila, vai preenchendo o e-mail para a gente poder mandar para esse e-mail o certificado das horas do curso de hoje. Então, eu passo a palavra para a abertura oficial deste evento para a presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, a Patrícia. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada pela presença, pela disponibilidade de estarem aqui nesse momento, se formando e se capacitando mais ainda, né? Esse evento foi uma promoção, uma articulação da Escola do Legislativo, então agradeço muito a Câmara de Vereadores por esse empenho, e também o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, que por meio do comitê está promovendo essa fala, né, de pessoas que foram formadas, né, de servidores, conselheiros que foram formados dentro desse evento em Belo Horizonte, que aconteceu em março. Aconteceu em março. E eles vêm trazer o que eles aprenderam lá, uma devolutiva, um processo de formação, já também com todo o acúmulo de bagagem de conhecimento que os profissionais têm, para a nossa rede de atendimento sobre o processo de escuta especializada, que é algo que está em fase de implantação, né, de criação do protocolo dentro do município, está em andamento. E eu quero só agradecer, né, a disponibilidade dos palestrantes que estão aqui presentes e falar que, em nome do Conselho, nós temos esse compromisso, né, de promoção de ações voltadas para o público, para a rede de atendimento também da criança e adolescente. Então, seria isso que eu gostaria de trazer aqui enquanto mensagem e principalmente agradecer e passar a palavra para os nossos palestrantes de hoje. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Então, nós vamos iniciar já e vamos pedir para que um dos palestrantes apresente o próximo que virá, que aí a gente otimiza o nosso tempo. Vou passar para a Patrícia Nicodemos, que é responsável pelo grupo aí da escuta especializada de Balneário Camboriú e que vai se apresentar de forma mais ampla e iniciar a palestra. Obrigada a todos, né? Em nome do João, também agradeço a oportunidade, né? Esse espaço aqui da Escola Legislativa, da Câmara de Vereadores aqui de Balneário Camboriú. Agradecer o apoio do CMDCA, em nome da Patrícia, nossa presidente. E como o João, né, mencionou, hoje é uma data muito importante, né? Uma data que a gente já comemora, né, desde 2020,
diante de uma tragédia que aconteceu em 1978 com uma menina que se chama Araceli. Eu acho que todos sabem, né, desse fato muito horroroso. Mas eu sempre digo, né, que combater a violência sexual a gente combate todos os dias. Vocês que estão aqui, eu vejo aqui que a maior parte é da rede de proteção. Vocês atuam nessa área, então a gente sabe que, infelizmente, existem muitas Araceles, muitas Isabelas Nardoni. Agora, recente, né, a última legislação daquele menino do Henry, né? Então, assim, e isso são pessoas que são famosas, né? A gente sabe que tem em Balneário não é diferente. Então, essa data a gente escolheu, né, para que a gente pudesse apresentar um pouco, né, do que a gente recebeu, né, lá em Belo Horizonte, que foi muito bacana, foi um encontro nacional da escuta especializada, e o que a gente ficou mais contente é que Santa Catarina estava muito bem representada, porque as palestrantes eram aqui de Santa Catarina, inclusive a Janice, que é da FECAM, e o Instituto Cairo também, quem organizou, então, foi Santa Catarina. Então, nós ficamos muito felizes que estamos, né, tentando divulgar, né, esse trabalho, né, e divulgar essa legislação, que é uma legislação recente. Então, assim, antes de eu passar a sequência aqui da legislação, eu vou passar um vídeo, gente, que eu acredito que muitos já viram, tá? Mas é um documentário muito interessante. E eu acredito que hoje é uma data bem oportuna para a gente estar assistindo. Depois a gente pode debater também. O nome é... Sim, de cicatriz. Olá, está no ar o Documentação. A cada semana, um documentário vai contar histórias de vidas, ideias e ações de cada canto do país. Um tema difícil, cercado de tabus e pactos de silêncio: a violência sexual contra meninas. O documentário Canto de Cicatriz tem o foco nas duas principais formas dessa violência: o abuso e a exploração sexual comercial. Depoimentos de vítimas que relatam detalhes dos abusos sofridos intercalam-se a comentários de especialistas, desenhos feitos por crianças abusadas, filmes de ficção e enquetes nas quais ficam evidentes os mitos e preconceitos envolvendo o assunto. Ganhador de vários prêmios, Canto de Cicatriz é um filme de Laís Schaff. Vamos assistir. Eu fui abusada quando tinha 6 anos. E, infelizmente, a minha filha também, aos 6 anos, foi abusada. Esse tema é muito assustador para as pessoas falarem no abuso sexual. É assustador, mas não é. Sim, é assustador. Mas existe muita gente preparada para ajudar. É só a gente sair daquilo, entendeu? Por isso que eu tô aqui, para ajudar, para falar. Não será com métrica nem com rima. Uma coisa sem nome violentou uma menina. Ação barata, sem a prata do pensamento, o ouro do sentimento, o dia da empatia. Noite. Hoje eu tenho 28 anos e eu sofri abuso quando eu tinha em torno de 7 a 8 anos de idade. Eu fui adotada com 15 dias de vida e minha família achava que eu deveria conviver com minha família biológica. Então minha mãe adotiva sempre me deixava na casa do meu pai biológico para que ela fosse fazer algumas coisas dela e para que eu convivesse melhor com as minhas irmãs. Um dia meu pai biológico retirou minha roupa e começou a se esfregar em mim. Ele disse que eu ia tomar banho e eu comecei a chorar. Aquilo não parecia ser normal para mim. Eu comecei a chorar e a minha irmã, que tinha na época em torno de 5 a 6 anos, deu uma mordida nele e eu saí correndo pela porta, nua pela rua, chorando.
crianças e adolescentes são vítimas de dois tipos principais de violência. A violência intrafamiliar, que é quando os familiares estão envolvidos, ocorre o abuso e o segredo familiar faz com que essa violência perdure por anos e anos sem que a criança tenha condições de romper com essa situação. A outra forma de violência comum na nossa sociedade é aquela que nós denominamos de exploração sexual, que é quando o mercado interfere, entra como um interessado e transforma meninos e meninas em fonte de lucro. O interessante nesses dois casos é que as meninas são a maioria. Geralmente são as crianças das faixas sociais mais inferiores. Nas favelas, no morro, na classe baixa. Classe média, classe alta, não acontece isso. Tem educação, tem bom colégio. A violência de gênero, e principalmente a violência sexual, perpassa todas as classes sociais, todas as etnias, todos os povos, todos os níveis de cultura. Eu tenho 44 anos e fui vítima de abuso sexual aos 6 anos de idade. A minha família é uma família de classe média e fui cercada de todos os cuidados, mas isso não impediu que eu sofresse esse abuso. She's my daughter. My sister, my daughter. I said I want the truth. She's my sister and my daughter. My father and I. Understand? Existe na nossa sociedade ainda todo um culto, né, da família intacta, como se a família fosse realmente o lugar onde não há violência, não há violação de direitos, onde é só amor e tal, enfim, né? E isso é um mito, né? Porque existe sim nas famílias violência, violação, desigualdades, existe também afeto, apoio, solidariedade, mas essas coisas todas elas convivem, né? E é muito complicado, em especial para uma criança, né, para uma adolescente, de alguma forma denunciar, falar que está sendo abusada, ela vai estar maculando, ela vai estar rompendo, né, com esse mito e que também não deixa de ser um ideal. Uma coisa sem nome violentou uma menina. Uma coisa. Não era o lobo, nem o ogro, nem a bruxa. Era a fúria do real sem o carinho do símbolo. Eu tenho 30 anos e fui abusada pela primeira vez com 6 anos de idade. A pessoa que me abusou era um estranho que o meu pai contratou para fazer uma reforma. Fez com que eu tocasse nele, tocou em mim, sabe? Fez eu conhecer uma coisa que eu acho que não tinha necessidade, né? Mais tarde, talvez assim, pouco tempo depois, não me lembro especificamente assim quanto tempo depois, teve outro abuso, infelizmente na família, né, com o meu avô, e que foi muito triste porque a gente fica acuada, a gente não... Como é que tu vai dizer, né? Olha, o meu avô tá passando a mão em mim. Não está escrito na testa de ninguém, visivelmente a olho nu, quem é um abusador ou não, não é? E por isso, inclusive, que é muito complicado, às vezes é muito difícil se acreditar no relato da criança, porque muitas vezes quem está abusando é um homem, o pai, que parece um distinto profissional. Mas o que a gente sabe? Que famílias onde tem várias formas de abuso, não só o sexual, violência de uma forma geral, elas são famílias bastante rígidas, famílias que têm uma hierarquia, né, em que os papéis de gênero são extremamente rígidos e estereotipados. A gente tem que ter um cuidado ao classificar, né, as famílias, mas de alguma forma estar atento para essas características que elas parecem que facilitam o abuso. Por quê? Porque uma família mais conservadora, que prima por valores de obediência e em que o homem de alguma forma tem o poder e o domínio, fica como que tácito que a mulher e os filhos têm que obedecer. E se a mulher e os filhos têm que obedecer, atender, servir todas as necessidades do patriarca, elas vão servir e atender, inclusive, as necessidades sexuais, mesmo que inadequadas.
infelizmente, a gente fica, né, com uma desconfiança. Porque tu confia... Eu tinha aquela imagem do meu avô da plena confiança, né? Era o meu vozinho. Eu não confio em ninguém, eu não confio principalmente nos homens. E eu não gosto quando dizem pra confiar neles ou que eles vão cuidar de mim. Namoro, mas não fico muito tempo. Uma coisa sem nome violentou uma menina. Stop. A poesia parou. Ou foi a humanidade? Eu tenho 24 anos. Fui vítima de abuso pela primeira vez aos 13 anos até aos 15. Eu fui abusada pelo companheiro da minha mãe. Ele se aproximou de mim sendo meu amigo, me agradava. E aí foi começando com carinhos, aí até ele chegar a estrupar. Eu nunca contei, na verdade, quem contou foi ele, contou na minha frente. A minha mãe ficou muito brava comigo e com ele, porque ela disse que eu enganei ela, que eu e ele estávamos enganando ela. Aí então eles fizeram aí ele disse assim, vamos se vingar então. E aí foi assim, então agora a partir de hoje vai ser orgia todas as noites. Aí foi o filho dele, daí abusava ele, e o filho dele de mim. Teve uma noite que daí a minha mãe falou, hoje tu vai transar comigo também. E pra mim foi horrível, assim, porque, pô, sabe, minha mãe, foi bem complicado. Stop. 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 Hoje em dia, se mentirem, as gurias mesmo que estão se entregando. Eu acho que tem meninas que provocam. As meninas andam aí toda exposta. Quase nua. Hoje em dia, elas que estão atacando a gente, não a gente atacando. Será que é possível responsabilizar vítimas pelos crimes cometidos contra elas? Criança pequena, aí o cara tem que tomar a sova mesmo, porque é favorecimento, né? Uma criança de 3, 4 anos que isso aconteceu aí é muita coisa, né? Existe, né, no imaginário social uma ideia de que é horrível abusar de uma menina ou de uma criança pequena. Quando se trata de uma menina maior, entrando já na adolescência, com 15, 16 anos, então muito mais, o que a gente observa, assim, não é? Que existe toda uma condenação, em geral, dessas meninas que são vítimas de violência e elas acabam sendo acusadas de sedutoras, culpadas e ou de coniventes, de terem aceitado e consentido. Mesmo que uma menina seja sedutora, isso não justifica, não dá o direito de ninguém, não é? Abusar dessa menina. Hoje eu tenho 18 anos e quando começou os abusos sexuais eu tinha 6 anos. Dos 6 aos 14. Foi com meu padrasto. Ele passava a mão em mim. Ele, na frente das pessoas, ele não gostava que eu saísse pra rua. Ele não gostava que eu falasse de gurias. Eu não podia brincar, eu não podia dormir na casa de amigos, eu não saía pra rua. Eu tava sempre perto dele. You were sitting at a table with 2 boys. Yeah, well, Roy and Rex just happened to sit down with us. Roy and Rex. The co-captains of the football team. I thought we understood no dates. Uma coisa sem nome violentou uma menina. Stop. A poesia parou. Ou foi a humanidade? Stop nada. A menina sente e segue, com métrica, rima, graça e vida. Onde está a tua vitória, ignomínia? A primeira pessoa, assim, que soube, né, foi o meu segundo marido. Nós estamos juntos há 7 anos. E eu me libertei, de certa forma, assim, porque é um relacionamento muito bom. E eu consegui conversar com ele, assim. Quando eu consegui falar, era como se eu tivesse explodido. Eu levei pra contar, desde o primeiro abuso, acho que uns 15 anos, 16 anos. Eu tive uma crise de choro quando eu consegui contar. Hoje até consigo falar sobre isso, tudo, sem ter uma crise de choro. Eu diria para as pessoas que, por favor, falem. Sabe, que não... Porque o medo ele passa. A vergonha também passa. Mas, por favor, fale.
Porque tem pessoas que podem ajudar. Né? A gente geralmente não fala porque a gente acha que ninguém pode fazer nada. Que vão te apontar, que vão te condenar, que vão achar que foi uma coisa que tu fez porque tu quis fazer. Então, assim, ó, faça alguma coisa contra os covardes que fazem isso. Alguma coisa tem que ser feita. Tem médicos que ajudam. Tem as delegacias das mulheres que podem ajudar. Tem volta. Eu tô tendo. Eu tô achando que tá sendo bom, né? Apesar, assim, de sofrer ainda com isso, né? Porque é uma coisa que não tem necessidade de tu viver. Uma questão importante é, a primeira, acreditar na palavra da criança, né? E com isso se proceder a uma denúncia legal, né? Existem vários locais na cidade, desde o telefone 0800, desde os conselhos tutelares, as delegacias para criança e adolescente, a delegacia da mulher ou quaisquer outras delegacias, os postos de saúde, os hospitais. Um dos trabalhos que se pode fazer enquanto política pública é capacitar os que ouvem. Professores, educadores, professoras, agentes de saúde, policiais. Nós temos histórias muito animadoras de pessoas que são capazes de superar essas situações. Faz uns 2 anos que eu faço terapia. E acho que tô um monte, assim. Minha relação com as pessoas melhorou bastante, porque eu tinha dificuldade de confiar em qualquer pessoa que fosse, independente do sexo. Eu não conseguia me relacionar bem, porque eu achava que todo mundo ia me maltratar de alguma maneira ou outra. Então, eu no início eu tive uma certa dificuldade de confiar nas pessoas. Hoje eu ainda tenho um pouquinho, mas já é bem menos do que era antes. Uma coisa que eu queria conquistar, eu já consegui, que é morar sozinha. E a próxima que eu quero ter, além de fazer a faculdade, é ter o meu carro. Onde está tua vitória, ignomínia? Uma prosa continua poética como era, saltitante o bastante para não perder a poesia. A coisa, homem, é punida como lobo no conto de verdade, e imprime-se um nome na ignomínia. Como é que eu consegui ficar bem? Eu acabei transformando a minha casa numa ONG, e essa ONG recebe hoje crianças de rua, crianças vítimas de maus tratos e de violência doméstica e crianças filhas de presidiário. Funciona uma creche, eu não tenho parceria com o governo, né, com nada, assim, a gente depende da ação da sociedade, assim, da parceria das pessoas, e estamos tocando trabalho. Eu lido ajudando as pessoas. Eu tento conversar com as pessoas, eu tento trabalhar como voluntário, já ajudei pessoas com HIV, hoje ajudo pessoas que têm problemas com drogas. Eu sou artesã, amo o que eu faço, eu bordo ponto cruz, faço crochê e sou apaixonada pelo meu trabalho, porque do nada, de um pano branco, nasce o meu trabalho. Eu passei minha vida inteira tendo pena de mim, e agora eu aprendi, então, a conjugar um verbo que não existe no dicionário, que é o verbo dolorir. Então, o dolorir é isso, é transformar a dor, é colorir a dor, né? Transformar a dor em algo bom que possa transformar a vida das pessoas, contribuir para essa transformação, né? Eu passava o tempo todo, assim, pedindo para Deus que Ele preparasse um homem bacana para mim, que pudesse mudar tudo isso. E hoje não, hoje eu peço ao contrário, eu peço para Deus me preparar, porque eu sei que esse alguém especial existe, né? Ele está só esperando que eu me dispa de todas essas coisas ruins. Eu tenho certeza que eu ainda vou ser muito feliz. Onde está a tua vitória, ignomínia? A menina liberta, expressa, ri e chora. Volta a ser qualquer única menina. Pronta para a métrica, pronta para a rima, pronta para a vida. Canto de cicatriz. Pronta para o amor a dois. A espera, suave, escolhido.
Não será com métrica nem com rima. Uma coisa sem nome violentou uma menina. Ação barata, sem a prata do pensamento, o ouro do sentimento, o dia da empatia. Noite. Uma coisa. Não era o lobo, nem o ogro, nem a bruxa. Era a fúria do real sem o carinho do símbolo. Stop. A poesia parou. Ou foi a humanidade? Stop nada. A menina sente e segue com métrica, rima, graça e vida. Onde está a tua vitória, ignomínia? Uma prosa continua poética como era, saltitante o bastante para não perder a poesia. A coisa, homem, é punida como lobo no conto de verdade. E imprime-se um nome na ignomínia. A menina liberta, expressa, ri e chora. Volta a ser qualquer única menina. Pronta para a métrica, pronta para a rima, pronta para a vida. Canto de cicatriz. Pronta para o amor a dois. A espera, suave, escolhido. É um documentário bastante antigo, né? Não sei se todos já tiveram oportunidade de assistir, mas ele infelizmente, né? Ele ainda a gente consegue ver esses relatos hoje em dia. E como uma das pessoas ali que prestou esse depoimento, ela falou que ela sabe que existem pessoas para ajudar. Existem pessoas aqui, eu tenho certeza que muitas de vocês que estão aqui, vocês podem ajudar essas pessoas, essas meninas e esses meninos, né? Porque aqui eu não falo só de meninas. E também não falo só de criança, eu falo de adolescentes também. Então, infelizmente, né? A gente precisa nos capacitar para saber ouvir quando chegar esses relatos, né? Porque muitas das vezes a gente não sabe o que fazer. Por mais que a gente tenha experiência na área, a gente ainda se espanta, né, com esses depoimentos. E eu lembro quando eu iniciei as minhas atividades junto à violência, não só a violência contra a criança e adolescente, mas violência doméstica. Eu já trabalho um bom tempo, eu sou advogada e atuo dentro da área da família, da infância e da violência doméstica. Quando eu iniciei alguns projetos, eu me recordo que algumas colegas advogadas que atendiam essas mulheres, elas diziam: doutora, como é que pode, né? Por que essas mulheres passam por tudo isso? E a gente sabe que muitas das vezes elas já passaram, elas já vivenciaram isso na adolescência, na infância. O sistema familiar delas já permite, né, que elas naturalizem, né, toda essa situação. Então, a gente não pode julgar, né? A gente não está aqui para julgar. Quem trabalha nessa área sabe. A gente está para auxiliar, para acolher, né? E principalmente vocês que são da rede de proteção. Eu vou, antes de eu iniciar, né, eu preciso colocar fazer algumas considerações com relação a essa legislação 2017, que ela fala sobre a escuta especializada, ela fala sobre os tipos de escuta, né, de oitivas dessa criança e desse adolescente. Mas antes eu preciso... Ali até acho que vocês conseguem ali também se identificar no sistema de garantias de direitos, que são basicamente a promoção, o controle e a defesa, né? Então, ali nesse primeiro fluxograma ali a gente percebe a promoção, que é a rede de proteção mesmo, né? Aí está inclusa a saúde, a educação, a inclusão social, e o sistema de garantia na parte do controle são os conselhos de direitos. Ali só estou colocando alguns tópicos que eu acho que é importante a gente se identificar aonde que a gente está, em qual instituição nós estamos inseridos e qual que é o nosso papel dentro do sistema de garantias de direitos, né? E daí temos ali a parte da defesa, a responsabilização, que eu gosto sempre de ressaltar, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Justiça, a Defensoria Pública e a OAB, dentre outros, com certeza, né? Então, pessoal,
né, importante, né? Eu sempre gosto de... Eu, como advogada, eu sou obrigada a falar um pouco, né, sobre o marco legal de todo esse sistema de garantias de direito. Iniciou na Constituição de 88, acho que muitos, né, já sabem, até inclusive o artigo de cor, que é o 226 e 227, o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, a Resolução 113 do CONANDA, que daí já veio em 2006, e mais recentemente, agora, dia 4 de abril, completou 5 anos, essa Lei 13.431, que está regulamentada pelo decreto de 2018. Então, como eu falei, né, a Constituição, principalmente no artigo 226, ela diz que é o dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente a prioridade absoluta. Então, assim, quando eu digo que é dever da família, é dever da família. Primeiramente, é o dever da família. Mas nem sempre, né, essa família tem condições de proteger essa criança e adolescente. Em segundo, vem a sociedade, que cabe a todos nós o papel de proteção dessa criança e do adolescente. E, em último, o Estado. Quando todos esses dois falharem, ainda assim temos para quem recorrer, né? Então, assim, basicamente, o artigo 227, ele representa, né, o marco inicial desse sistema de proteção das crianças e dos adolescentes. Aí veio o Estatuto da Criança, né, também, que diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, e será punido na forma da lei, por omissão ou por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Eu vejo muitas críticas com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não, se a gente abrir o Estatuto, a gente percebe o quanto é maravilhoso, né? Eu sei que, né, a gente viu ali num depoimento dessas pessoas, existe muito mito, né? As pessoas acham que o Estatuto veio para proteger, que a criança tem muita proteção, que por isso que ela está nas drogas, que esse Estatuto tinha que ser rasgado. Muito pelo contrário, a gente precisa cumprir o que foi determinado. Porque se a gente cumprir, a gente consegue salvar essas crianças e adolescentes dessas violências e criar um mundo diferente, né? Porque é para isso que a gente está aqui. A gente precisa ver um mundo diferente. A gente precisa transformar esse mundo e depende de nós. Então, eu fico bem indignada quando alguém fala mal do Estatuto da Criança. E daí veio a resolução do CONANDA, né, que organizou, articulou, né, o sistema de garantias. E em 2017, agora mais recente, como eu falei, fez 5 anos apenas, é uma lei muito recente, normatizou e organizou o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente. Cria mecanismo para coibir e prevenir essas violências, né? E estabelece medidas de assistência e proteção à criança. Então, assim, o artigo 4º, eu não quero ficar falando muito em artigo, porque acho que a gente tem que, né, levar para o lado mais prático, mas é fundamental esse artigo 4º, porque ele fala sobre os tipos de violência, né? E eu preciso falar sobre as violências para vocês, porque vocês precisam ter com muita clareza os tipos de violência. Violência contra a criança e adolescente não é só violência física. Eu sei que muitos acham que tem que ter uma marca, uma lesão corporal para enquadrar em violência. A gente sabe que é mais comum, sim, a física, né? Mas eu acho muito importante falar sobre a violência psicológica. Eu não vou me estender muito, porque a minha colega, a Josi, vai se aprofundar nesse tema, mas a violência psicológica, principalmente quem trabalha com crianças, os educadores, no caso, vocês têm percebido muitas, pelo próprio comportamento das crianças na sala de aula, né? E às vezes a gente percebe a violência, mas a gente não consegue identificar como violência. E por isso que ninguém faz nada. O bullying, por exemplo, né? O bullying é uma coisa que... Eu tive um caso recente de uma menina que ela esfaqueou um colega na escola porque ela era vítima de bullying. Aí eu tive que convencer a magistrada para que ela entendesse que essa menina precisava de ajuda, ela estava pedindo socorro.
Claro que não justifica o que ela fez, mas ela... E eu acho que foi um caso bem conhecido aqui na cidade, inclusive. Eu até sofri represália porque eu estava defendendo essa menina e a família do menino, obviamente, né, não entendia por que eu defendia essa menina. Esse rapaz, que também precisa de muita orientação psicológica, começou a perseguir a menina, esconder o celular dela. Até que um dia ela chegou em casa sem o celular e a mãe dela perguntou: onde é que está seu celular? O celular que a mãe parcelou em 12 vezes para dar para a menina, que eles não tinham condições, mas ela fez de tudo para dar para essa menina. E aí o rapaz escondeu o celular e não entregou. E à noite ela botou uma faca dentro da mochila dela e foi para a escola no outro dia. Só que ela não imaginava que ela ia esfaquear o menino. Então, assim, gente, o bullying é coisa séria. O bullying é coisa bem séria. Assim, ele zombava dela. E assim, foi um processo que depois a gente analisou. Eu falei com a educadora, com as coordenadoras escolares. Realmente não era daquele dia que ela estava que aconteceu tudo, né? Ela já vinha sofrendo, né, essa violência psicológica. Mas é muito difícil a gente identificar, né, a violência psicológica. Isso é um tipo de violência psicológica, né? A gente vê outros, as crianças são ameaçadas, os adolescentes, eles passam por humilhações. O castigo também se enquadra, né? Xingamentos, enfim. Como vocês veem, esse item A ele é muito amplo e ele é muito complexo. E também eu vou dizer que deixa danos irreversíveis. Outro ponto, né, que também se enquadra na violência psicológica é o ato de alienação parental. A gente atua na área da família. E a gente percebe, né, que os relacionamentos entre homem e mulher não dão certo, os conflitos familiares aumentam. Aí eles se separam e eles não entendem que a mãe é para sempre e o pai é para sempre, né? E começam a praticar atos de alienação parental. Que também a criança não tem culpa, né? Que essa família não conseguiu, que esse pai não conseguiu continuar com essa mãe e vice-versa. E um ou outro começa a praticar atos de alienação parental. E, assim, coisas básicas, assim, antes de ir para a casa do pai, a mãe fala: vai com o traste do teu pai. Vai com o traste do teu pai. São pequenas palavras, mas que, assim, o que a gente precisa entender? Alienação parental, claro, é um nome, né, meio diferente, mas é muito complexo também, e também deixa sequelas incríveis. Assim, a gente sabe que nós somos 50% do pai e 50% da mãe. Se alguém fala mal do teu pai, 50% você vai sentir. E você fica numa situação que não sabe, será que eu vou do lado da minha mãe ou do meu pai? Então, assim, gente, isso é um exemplo pequeno, mas, infelizmente, pode ser que essa criança se torne um adolescente que não respeite futuramente a sua esposa, né? E qualquer outra conduta, né, que exponha a criança ou adolescente crime violento contra qualquer membro da família, também isso também faz parte da violência psicológica. A violência sexual, que daí é o abuso, né, e a exploração sexual, que hoje, né, é o dia que se comemora, né, como eu falei no início. A gente precisa também entender qual que é a diferença entre abuso e exploração. Muita gente ainda não consegue distinguir. O abuso não é só ter a conjunção carnal, né? É também um outro ato libidinoso, fazer essa criança ou presenciar também, né? Configura. E a exploração sexual é quando tem objetivo comercial. A gente vê nas redes sociais os crimes de pedofilia, a venda de vídeos, né? Expondo as crianças, né? Nuas, enfim, a gente sabe que tem, inclusive, recentemente foi presa em uma quadrilha, né, de pedofilia aqui na cidade. Então, o negócio é bem... Tem muita gente ganhando dinheiro, né, em cima das crianças, dos adolescentes. E eu sempre gosto de frisar também que a criança, ela não se prostitui. A criança, ela é explorada sexualmente. Né? Tem muito tabu, achando que a criança foi ali para a marginal, foi se prostituir. Não, a criança não se prostitui.
E a violência institucional, gente, que é essa que é o grande pulo, né, dessa legislação, né, para evitar essa revitimização. É exatamente isso, a gente identificar essas violências e saber o que fazer. Né? A gente não pode ser omisso, até porque a própria Constituição determina que a gente não pode ser omisso. E a gente não pode negligenciar. Então, a gente tem que... A violência institucional é quando a gente omite uma... A gente tem conhecimento de uma violência e a gente faz de conta que ela não existe. Aí, agora que eu vou entrar, né, na parte da escuta, da revelação espontânea, que seguindo aí esses tipos de violência, logo em seguida ali no artigo 4º, os parágrafos ali, ele menciona, né, quais são os tipos de oitiva dessas crianças, né? Então, as crianças e os adolescentes, eles serão ouvidos de duas formas, tá? Através da escuta especializada e através do depoimento especial. São duas formas que foram previstas aí nesse artigo 1º. E no artigo 2º, bem importante, né, que os órgãos da saúde, assistência social, educação, segurança pública, justiça, adotarão procedimentos necessários por ocasião dessa revelação espontânea da violência. Então, assim, ó, é por isso que eu gostaria muito que vocês saíssem daqui com entendimento quais são as violências, tá, para que vocês consigam identificar. Na hora que uma criança comunicar a vocês um tipo de violência, para vocês entenderem qual é o tipo de violência e vocês saberem o que vão fazer. Aí a gente sabe que a revelação espontânea... Deixa eu ver se tem um quadro aqui para esclarecer melhor. Ela pode acontecer com qualquer pessoa, não precisa ser vocês da rede de proteção. Né? Pode ser dentro de um ônibus da escola, numa van... Pode ser a tia da cantina, que a gente brinca, né? Que vai onde compra o lanchinho, a moça do banheiro. Qualquer pessoa que a criança se sinta à vontade para contar que ela não está bem, é uma revelação espontânea. Só que daí o que a gente faz com essa revelação espontânea? A gente não sabe o que faz, né? A gente primeiro diz, vou pegar a criança, vou levar não sei para onde, vou para o conselho tutelar, vou para a delegacia. E pega a criança e leva para tudo que é lugar. Então, assim, o objetivo desse comitê, gente, é exatamente esse. Para que todos tenham... Sim, pode falar, Carol. Tá. A Carol faz parte do nosso comitê, que está agoniada querendo complementar algumas falas minhas. Então, gente, assim, a revelação espontânea é importantíssima. Então, assim, como que a gente vai fazer isso? Né? A gente está a passo de formiguinha. A gente vai fazer agora um curso de capacitação, agora na próxima segunda e terça, para a escuta especializada, os profissionais da escuta. E a gente pretende fazer campanhas. 5 minutos. Não, já estou finalizando. A gente pretende fazer campanhas com a comunidade, com a população, tá? Dentro das escolas, com os pais, enfim, para divulgar, para eles entenderem o que fazer com a criança quando existe uma revelação espontânea. Ela não tem que nem sempre ela precisa ouvir essa criança. Quando ela já percebe que sofreu algum tipo de violência, o que ela vai fazer? Ela vai procurar a rede de proteção. Então, assim, qual que é o nosso objetivo? A gente está alinhando, tá, toda essa rede, a gente está trabalhando em conjunto, a gente está detectando qual que é o fluxo de atendimento de cada rede, seja ela da educação, seja a inclusão, seja a saúde, conselho tutelar, todos estão trabalhando para apresentar para a gente esse fluxo de atendimento e para que a gente não precisa fazer com que a criança vá passe por todos os locais. A rede tem que trabalhar interligada, mas a criança não pode circular, somente as informações tem que ser que pode circular. A criança não tem que ficar circulando. Então, assim, eu vou entrar aqui rapidamente na escuta, depois eu vou passar a palavra para a minha colega. A escuta especializada, nem sempre a criança vai ser ouvida. Às vezes a violência ela está tão nítida, uma violência, por exemplo, uma violência física, não precisa ouvir a criança, não precisa passar pela escuta especializada. Tá? A gente já vai encaminhar essa criança para a saúde, por exemplo, né? Que daí eles têm todo o protocolo de atendimento na área da saúde.
Agora, tem casos que a gente precisa. Só que não é qualquer pessoa que vai ouvir essa criança ou esse adolescente. Precisa ter profissionais capacitados para fazer essa escuta. Então, assim, para deixar bem claro com relação à escuta. A escuta é feita dentro da rede de proteção e o depoimento especial é no sistema de justiça. Tá? Isso já tem que ficar bem claro. Como que é feito o depoimento especial, isso é um outro procedimento. Vocês têm que agora entender bem o que é a escuta especializada. E deixar bem claro também que nem sempre essa criança vai ser ouvida. Quando a violência, né, tem vezes que não precisa ouvir. Aconteceu isso com você? E assim, pessoal, por que é importante, né, vocês participarem desse curso? Porque vocês vão ter técnicas de entrevista também. Não é tudo que a gente pode perguntar. A gente tem tipos de pergunta, né? É tudo uma técnica. E eu sei que todos aqui fazem escuta especializada, mas não de acordo, né, com a legislação, o que determina para que a criança e o adolescente sejam, o mínimo, revitimizados. Para que a criança não precise vivenciar toda essa violência 200 vezes, né? Aí, aqui, essa parte aqui, a gente está em fase de implantação. A gente vai apresentar um protocolo para o município, né? Para como que vai ser feito esses atendimentos. A gente pretende, né? A gente está conversando com toda a rede, mas a gente pretende fazer um protocolo unificado, né? E com formulários padrão também, todos vão ter acesso, toda a rede, né? Mas a gente precisa conversar com vocês, né? Então, assim, vai ter esse evento, vai ter o curso e surgirão outros, até como a Patrícia falou, né? Então, aqui, ó, esse tópico é bem importante. A implementação e a organização do sistema de garantia de direitos será realizada com caráter multiprofissional, cujo conteúdo deverá ser elaborado na forma interdisciplinar, abordando os direitos, as necessidades dos sujeitos, atendidos os métodos adequados para um atendimento em caráter continuado, setorial e intersetorialmente. Aí também tem todo, né, um padrão de local também, né? Tem que ter um local apropriado para ouvir essa criança, não é em qualquer lugar. A gente também está tentando equipar aí toda a rede para que, né, se acontecer, por exemplo, numa escola, que ela tenha um espaço, que a criança seja encaminhada para esse espaço, né? E tem todo, né? Tem todo aquele aspecto acolhedor, né? A criança tem que se sentir acolhida para que ela possa falar. Aqui o ponto 7, eu vou correr um pouquinho aqui. Os serviços deverão compartilhar entre si, de forma integrada e coordenada, as informações coletadas junto à vítima. Essas informações, a gente está fazendo um formulário e vai ter uma série de itens que vocês vão preencher, tá? E depois de preenchido esses itens, vocês vão procurar interligar essas informações, né? Depois eu acredito que a Josi vai falar um pouquinho sobre sigilo profissional, né? Mas a gente tem todo esse cuidado também, né? As informações, elas vão circular, mas não é para todas as pessoas, né, que vão ter essas informações. E, como eu falei, né, no início, a criança que não pode circular, só as informações. Então, aqui tem um gráfico aqui. Depois eu posso disponibilizar esse material para vocês. O procedimento de entrevista, né, deve ser realizada pela rede de proteção, por pessoas capacitadas, e o protocolo. E as intervenções têm cunho protetivo, tá, gente? É muito importante falar. A escuta especializada não faz prova, tá? Não é diferente do depoimento especial. O depoimento especial, sim, é feito pelo sistema de justiça e faz prova. A escuta especializada, não. A gente só tem que acolher essa criança e cuidar dessa criança, cuidar dessa família e evitar, né, que fazer as sequelas serem mínimas possíveis, né? Que a gente sabe que a gente viu pelo vídeo ali, né? As sequelas são para sempre. Aí tem o fluxo de atendimento. Aqui, antes de encerrar minha fala, eu não posso deixar de... a própria legislação, ela já prevê o fluxo de atendimento, tá, gente? No artigo 9º do decreto que regulamenta a lei, que seria, primeiro, o acolhimento, primeira coisa, né? Acolher essa criança. A escuta nos órgãos de proteção, caso necessário. Então, esse profissional ele precisa identificar se é necessário essa criança ser ouvida.
o atendimento da rede, né, da saúde, principalmente da inclusão, e depois a esses 3 tópicos a seguir: a comunicação ao Conselho Tutelar, a comunicação à autoridade policial, a comunicação ao Ministério Público. Deixar bem claro que é a comunicação, não é encaminhar a criança para lá. O depoimento especial, se necessário, vai ser feito, né, pelo sistema de justiça, e a aplicação de medidas de proteção pelo Conselho Tutelar, caso necessário. E acho que eu apaguei aqui. Tem bastante coisa, gente. Assim, ó, tem material aqui para uma tarde, sabe? Mas, como eu falei, esse é o primeiro passo que a gente está dando. A gente fez uns seminários aí antes da pandemia, alguns de forma online, mas agora nosso interesse é estar conversando aí diariamente com vocês. Qualquer dúvida também estou à disposição. E o comitê também, a gente tem representantes aí, né? A Josi representa o pai, a Isa, que está aqui presente, representa a educação, o Maurício, o Conselho Tutelar, com a Carol, está ali, né, Carol? Então, assim, esse comitê foi criado com representantes de todas as entidades. Então, o Jefferson está ali. Tudo bom, Jefferson? Então, assim, gente, vocês vão ter sempre alguém para estar orientando, tá? E vamos construir isso juntos, né? Antes de encerrar. Gente, eu vou passar aqui a palavra para minha colega aqui do comitê. Pode deixar que eu faço aqui a correção. Só um minuto, vamos passar para a Carol. Gente, nós íamos deixar as perguntas para o final, mas parece que a Carol está de plantão, então nós vamos passar para a Carol, vamos pular um pouco o protocolo aqui, tá? Boa tarde a todos. Na verdade, não é uma pergunta, é uma contribuição, né? Para quem não me conhece, eu sou a Carol, sou conselheira tutelar também. Atualmente, eu estou na presidência do Conselho, o que não é nada de muito exitoso, é muito dificultoso, mas, enfim, estamos na luta. O que eu quero compartilhar com vocês é que hoje, no dia 18 de maio, né, que, enfim, a gente não comemora, né, a gente lembra de uma data triste que a Paty muito bem nos trouxe. Então, isso já faz o quê? 49 anos, 73 para 2022, né? E hoje, no Conselho Tutelar, exatamente nessa data, nós atendemos 2 casos de abuso sexual, um com violência e o outro sem violência. E o que teve violência, inclusive, foi tão absurdo que a conselheira, que já está na sua 2ª gestão, que fez o atendimento, disse que nunca atendeu um caso dessa natureza e que está extremamente abalada emocionalmente. Então, assim, eu quis trazer isso para vocês entenderem a importância dessa formação e de nós, profissionais que atuamos com essa população, que a gente esteja realmente preparado, porque ainda assim, em 2022, o que a gente vê são atrocidades. São coisas absurdas. E também um exemplo do outro caso que não teve violência, da menina falar, ela não fala mais porque ela está com medo que o papai vá preso. Então, ela já está, né, já foi imbuída com aquele sentimento de culpa, né, de, meu pai vai ser preso, não posso falar. Então, olha a importância de ter uma escuta realmente adequada para essas crianças, né? Só um caso prático, uma experiência real mesmo de uma vivência hoje, atual, do Conselho Tutelar aqui de Balneário. Tá? Era só isso mesmo que eu queria contribuir. Obrigada, gente. Obrigado pela contribuição, Carol. Agradeço a Patrícia, né, pelas contribuições. Eu só quero relembrar, antes de chamar o Maurício e o Rafael, que esta é a primeira formação que o Conselho de Direitos, em parceria com a escola, está fazendo. Ela é uma formação mais rápida mesmo. Na semana que vem, nós teremos 2 dias de formação para quem se inscreveu com antecedência. As inscrições acabaram ontem, né, presidente? As inscrições acabaram ontem, mas já no e-mail que encerrou as inscrições, já foi dito que não tem problema, que nós estaremos já pensando nas próximas, lá o Conselho estará pensando nas próximas. Então, isso aqui é para vocês terem um entendimento geral do que é este tema. E daqui para frente, o Conselho de Direitos, a Escola do Legislativo se bota à disposição também para que for necessário. Vamos tentar aprofundar esse tema até que Balneário Camboriú tenha, né, a rede de proteção à criança e adolescente mais qualificada do país. E nós vamos conseguir chegar lá, pelo que a gente está vendo hoje aqui. Então, eu quero passar a palavra para o conselheiro tutelar Maurício Rafael, que vai dar sequência na apresentação de hoje. Boa tarde a todos e a todas. Grande prazer, nós estamos reunidos. Oi. Que bom.
Boa tarde a todos e a todas. Que bom nós estarmos reunidos aqui nesse tema tão importante que é a proteção das crianças e adolescentes vítimas e testemunhas, né, de violência. Como a Carol falou, hoje a gente não comemora o dia 18, nós lembramos dessa data. E é importante lembrar dessa data porque a violência com criança e adolescente, normalmente ela é escondida, né, acontece escondido. Nós temos hoje aqui, eu acredito que uma grande parte de vocês seja da turma da educação, né? Quem é da turma da educação? Levanta a mão para a gente se conhecer um pouquinho. Não vou pedir para ninguém se apresentar. Olha que legal. Quem é da turma da saúde? Alguém da turma da saúde? Temos uma representante. Rúbia. Isso, faz parte do comitê. Da inclusão social, quem é? Uau, o pessoal da inclusão veio de caravana. Caravana de onde? Aí, ó. Que bom, né? E vocês sabem como na pandemia as crianças fora da escola diminuíram as denúncias. Mas eu perguntei, a turma de educação foi o primeiro. Não está prestando atenção na aula, a turma de educação. O Jefferson tesouro. As entidades, me perdoa. É que eu falei da inclusão. Pessoal das entidades. Qual entidade que você é, Jefferson? Você não. Quem é? Agora eu vou ter que conhecer todo mundo. Vocês são da onde? A PAI, da onde? A Kelly, da Casa das Anas. Quem mais? Mais alguém? Da onde? Instituto Vivace. Que bom, o pessoal da segurança. Como é bom ver o pessoal da segurança com a gente. Maravilhoso. Pessoal da OAB. Mais alguém da OAB? 2 representantes. Gerard, Instituto Gerard. Eu sou do PAIS, Maurício. O PAIS está representado pelo João, a Josi e mais 2 colegas aqui. Vocês são de Itapema, né? Do PAIS de Itapema? E Balneário Camboriú. Mais alguém que levantou a mão? Da onde? PAIS também. Tá bom. Mais alguém que não foi citado para ninguém ficar de fora agora, que eu fiquei com vergonha. Conselho Tutelar, já foi bem citado, viu, seu Paulo? Gente, e vocês sabem que dentro da pandemia, os índices de denúncias de violência diminuíram muito. Mas a gente sabe que a violência não diminuiu. Então, como é importante falarmos sobre a violência? Como é importante nós falarmos sobre isso? Quanto mais nós falarmos, menos as crianças vão precisar falar sobre isso. E hoje, né, nós estamos falando aqui especificamente sobre a escuta especializada, essa lei que está sendo implementada e que existe um esforço muito grande por parte do município e de muitas entidades, do comitê do CMDCA, para implementar isso de fato. Qual é a intenção da lei? Por que a lei foi criada? A lei foi criada para que a criança ela não seja revitimizada quando falar da violência ou daquilo que ela testemunhou. Porque a criança testemunha da violência também está incluída na lei, porque ela também sofre. Muitas vezes é um irmão que vê o outro irmão sofrendo algum tipo de violência e não consegue falar, ele também sofre. E a intenção da lei é que a criança fale o mínimo possível. Eu vou trazer alguns artigos aqui para nós vermos junto, vou ser um pouco didático com vocês, assim, vamos ler algum artigo a artigo, para que a gente possa entender que a intenção da lei é intervenção mínima com a criança e com o adolescente. Ele vai falar o quanto ele acha que pode falar, a criança e o adolescente vão falar o quanto eles entendem que podem falar, e vão falar o estritamente importante para eles e necessário. E aí nós vamos entrar na questão da revelação espontânea e da escuta especializada, que isso é o que nos diz respeito. Tá? A parte do depoimento especial vai ficar mais com a parte do pessoal da segurança, que nós temos uma colega aqui representante, e da justiça. Tá bom? Vamos entrar então nos primeiros slides. Eu controlo por aqui, é isso? Ó, que bacana. Então, o que a lei estabelece? O sistema de garantia de direitos da criança e adolescente, vítima ou testemunha. E como a Paty estava falando aqui, né, é muito importante nós entendermos quais são os tipos de violência, como ela relatou. Mas a criança e adolescente testemunha também está incluído na lei e também é importante. Porque quando se cala, a dor continua aqui dentro. Então eles precisam ter um espaço onde eles confiem que eles vão falar e tudo vai ficar bem. E nós estamos aqui para juntos construirmos esse espaço.
Olha que interessante, na Lei 13.431, o artigo 4 diz o seguinte, ó, o não cumprimento do disposto nessa lei implicará a aplicação das sanções previstas no ECA, né? Ou seja, a improbidade administrativa por aqueles que não atuarem da maneira correta como devem. As organizações, a rede de proteção. Então, entender a lei, para poder aplicar a lei, é extremamente necessário para que nós possamos fazer aquilo que devemos fazer. Então, o artigo 7º, gente, ele diz o seguinte, a escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência. Qual situação de violência? Todas aquelas que a Paty trouxe e qualquer violência que a criança ou adolescente sofrer. Não precisa ser como nós normalmente, comumente entendemos a violência sexual ou a violência física, mas qualquer violência. Com criança ou adolescente perante o órgão da rede de proteção. Então a escuta vai ser feita pelo órgão de proteção. Limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento da sua finalidade. Então, a gente não precisa ficar fazendo pergunta para suprir a nossa curiosidade. Não é sobre nós, é sobre a criança, né? A minha colega Josi, daqui a pouquinho, ela vai falar um pouco a respeito da capacidade de ouvir. Então, nós precisamos aqui ouvir com atenção, para nós não ficarmos cavocando, né, onde não é necessário, ok? Então, nós precisamos entender esses 3 eixos, né, como a Paty falou antes, da promoção, da defesa e do controle. É aí que vai acontecer a proteção das nossas crianças e adolescentes. Olha o artigo 19, que é importante. A escuta especializada é o procedimento realizado pelos órgãos da rede de proteção nos campos da educação, da saúde, da assistência social, da segurança pública e dos direitos humanos. O município hoje está centralizando a escuta especializada. E isso vai ser maravilhoso, porque vai dar tempo para que, num futuro próximo, cada rede também possa criar essa articulação para cumprir o que está na legislação, certo? Então, hoje vai ser centralizado. Quando acontecer na escola, no posto de saúde, alguma revelação espontânea, como a Paty falou, né? Vamos mandar para quem? Vamos mandar para a casa da família. Lá vai estar acontecendo a escuta especializada, vai ter agendamento e tudo isso vai estar bem certinho lá, tá? Qual é o objetivo? O objetivo de assegurar o acompanhamento da vítima ou da testemunha de violência. Então, o nosso objetivo aqui não é constituir provas, o nosso objetivo não é encontrar o culpado, o nosso objetivo aqui é focar no cuidado com a vítima. Essa é a nossa função nesse momento. É com isso que vamos nos preocupar nesse momento. Culpado e provas, a nossa turma da segurança vai fazer depois. Para a superação das consequências da violação sofrida. Então, ela vai ser encaminhada para o acompanhamento na área da saúde, da assistência social, vai falar com o psicólogo, vai para uma terapia, enfim, o que for necessário para que ela possa superar, né, as consequências. E, novamente, limitado estritamente necessário para o cumprimento da finalidade de proteção social e provimento de cuidados. Ok? Então, são essas 2 leis que regularizam, né, que regulamentam a escuta especializada. A Lei 13.000 e o Decreto 9.603. O artigo 20 diz o seguinte, a escuta especializada será realizada por profissional capacitado conforme o disposto no artigo 27. Gente, isso é a escuta especializada. Todos nós que estamos nessa sala, neste prédio, em toda a rede, podemos fazer a revelação espontânea junto com a criança ou adolescente. O que é a revelação espontânea? É quando ele se apresenta espontaneamente, por livre vontade com você, porque ele confia em você, convive com você na escola, no posto de saúde, você sempre atende ele. Ela está indo lá no CRAS, no CREAS, lá essa criança, esse adolescente revela. Eu estou passando por uma situação. A Josi vai falar mais sobre isso, mas o que você vai dizer? Pode me falar. E ela vai contar tudo o que ela quer falar. E a única coisa que a gente vai dizer é, tem mais alguma coisa que você gostaria de me dizer? Não, é só isso. Pronto, você colheu a revelação espontânea. Você vai fazer um relato sobre aquilo e vai encaminhar para a escuta especializada. Ok? É isso. Mas a escuta precisa passar, para fazer a escuta, precisa passar pela capacitação. Ok?
O ECA, lá no artigo 13, fala que todo caso de suspeita ou confirmação de castigo físico vai ser comunicado ao Conselho Tutelar. Mas é interessante que na parte final ele diz, sem prejuízo de outras providências legais. Então, por exemplo, o pessoal da saúde, quando chega na unidade de saúde, no atendimento, uma situação que os profissionais percebem, que acende a luz e fala, opa, isso aqui está estranho. Pode ser que isso aqui tenha sido uma violência. Imediatamente eles fazem o SINAM, que é o comunicado das violências. Então, já existe um procedimento. Vai fazer o SINAM. Na educação, é a mesma coisa. Surgiu uma situação de violência que a escola percebe, a escola já tem o protocolo que deve cumprir para denunciar aquela violência. E precisa ser feito. Comunica ao Conselho Tutelar, mas segue com os procedimentos que precisam ser feitos por cada setor, ok? E por que eu estou falando isso? Porque isso está dentro da lei também, tá? Dentro da lei da escuta, no artigo 14 diz, as políticas implementadas no sistema de justiça, segurança pública, assistência social e educação e saúde deverão adotar ações articuladas, coordenadas e efetivas voltadas ao acolhimento e ao atendimento integral das vítimas de violência. Então, hoje, por exemplo, o comitê da escuta especializada, ele já está integrando a rede. Hoje, um evento como esse está trazendo toda a rede para a conversa, para a discussão. Estamos nos integrando. E daqui para frente, essa articulação vai ser cada vez maior. Aconteceu na escola uma violência física, a criança está com um machucado, a escola já entende, opa, vamos encaminhar já para o posto de saúde fazer esse atendimento. Porque não precisa mandar para o Conselho Tutelar fazer a requisição da saúde e atendimento. Ok? A contra-referência ela já existe dentro da rede de proteção, né, gente? Então, isso vai acontecer de uma maneira muito simples, muito fácil, tá? Agora, o fluxo, tá? Que essa é uma parte muito importante. E olha que coisa legal, daqui a pouco eu vou trazer um fluxograma do fluxo da escuta especializada. Eu sei que muita gente estava sonhando com esse momento, né? Mas dentro da lei, olha o que diz. Começa pela acolhida, que a gente pode caracterizar aqui a revelação espontânea, passamos para a escuta especializada e depois o atendimento da rede. Então, esse é o passo a passo de uma criança vítima ou testemunha de violência. O acolhimento, revelação espontânea, ela vai ser encaminhada para a escuta especializada e da escuta especializada ela vai ser encaminhada para a rede. Ela foi encaminhada para a rede, vai ser comunicado o Conselho Tutelar, a autoridade policial e o Ministério Público. Ok? E depois a situação do depoimento especial. Mas não vou dar aqui. Olha lá, chegou. Eba! Então, a revelação espontânea aconteceu em qualquer lugar. Aconteceu na escola, na van, no posto de saúde. Estava fazendo um curativo no pé de uma menina que normalmente ela vai lá, pisa a vacina e tudo. Ela sentiu confiança em mim e ela contou, olha, o meu pai bate muito no meu irmão. O que ela é? Ela é uma testemunha de violência. Então, ela pode ser encaminhada. Ela vai ser encaminhada para a escuta especializada e a escuta especializada vai entender o que acontece ali para fazer os encaminhamentos necessários. Vai encaminhar para onde? Vai encaminhar para assistência social, vai encaminhar para a saúde. Se for o caso, né? Porque, quer dizer, ela já veio da saúde, ela não tem nenhuma marca, mas ela pode ser encaminhada para um acompanhamento psicológico. Né? Talvez comunique ao Conselho Tutelar, aí sim o Conselho Tutelar vai fazer vai notificar a família para que a família venha porque que aquela outra criança está sofrendo violência. E aí também vai fazer os encaminhamentos necessários. Tá? Então o fluxo é esse, ó, revelação espontânea, vai encaminhar para a escuta especializada, que vai encaminhar para o atendimento para a rede e comunicar. Tá? Aí, olha lá embaixo, por último, se quem deveria fazer não fez, então o Conselho Tutelar vai ser comunicado. Por quê, gente? Porque o Conselho Tutelar, ele é o guardião dos direitos, ele é o guardião do ECA. Todos têm, na rede, têm a obrigação de atuar garantindo o direito das crianças. A família, a sociedade e o Estado. Se alguém não fez, então o Conselho Tutelar vai ser acionado. Entendam isso, e eu sempre gosto de explicar isso sobre o Conselho Tutelar. Em um mundo perfeito, o Conselho Tutelar não precisava existir. Por quê? Porque nenhum direito seria violado, ou, quando fosse, os seus agentes já de imediato sanariam o problema. Mas o que a gente encontra é
Famílias que não garantem direito, então o conselho tem que ir lá e fazer garantir. Instituições que não garantem, então o conselho tem que ir lá e fazer garantir. E o próprio Estado, quando o Estado não garante o direito, o conselho vai lá, vai cobrar do Estado e vai fazer cumprir o direito da criança ou adolescente. Tá? Então, onde que o conselho tutelar entra na escuta especializada? Lá no final. Se alguém não cumprir com o seu papel, então o conselho vem e vamos conversar direitinho. Com muito carinho, tá? Não nos odeie. Então, olha só. Vamos passar rapidamente aqui, que já a parte mais importante vai ser essa explicação da escuta, como tudo isso funciona. Mas até para que vocês tenham a noção, pessoal da saúde, o artigo 10 do decreto é que vai regulamentar a atuação do pessoal da saúde dentro da lei. Tá? A atenção à saúde das crianças e adolescentes em situação de violência será realizada por uma equipe multiprofissional do SUS, nos diversos níveis de atenção, englobado o acolhimento, atendimento, tratamento especializado, a notificação e o segmento da rede. O pessoal da saúde, fala para mim alguma coisa, é diferente daquilo que vocês já fazem desde que o SUS é SUS? Não, porque a lei não criou nada novo, a lei não cria nenhum fluxo novo, a lei só vem desenhar aquilo que já deveria estar funcionando há muito tempo. Tá? Então, para todos os setores, para a saúde, para a inclusão social, é tudo isso. Olha lá, assistência social. O SUAS disporá de serviços, programas, projetos e benefícios para a prevenção das situações de vulnerabilidade, riscos e violações de direitos de crianças e de adolescentes e de suas famílias no âmbito da proteção social básica e especial. Ou seja, não está inventando a roda, não está inventando nada novo, é o que é isso. Tá? Temos ali outras atribuições que todas já estão dentro do SUAS, do caderno de orientações do CREAS, tudo isso já está orientado ali, não tem situação nenhuma. O que a lei fala é que, preferencialmente, o acompanhamento especializado das crianças, preferencialmente vai ser realizado no CREAS. Preferencialmente, mas existem outros órgãos que podem fazer também. Mas o que a lei determina é o preferencialmente no CREAS, ok? E aí, da autoridade policial, artigo 13, a autoridade policial procederá ao registro da ocorrência policial, realizará a perícia. Nada de novo, para o pessoal da autoridade policial. Tá certo? É até aí que nós temos. E eu vou passar para a Josi. Mas o que nós precisamos entender? Não existe nada novo na lei, pessoal. Ela só está organizando aquilo que já deveria estar funcionando. Tá? Aqui, a única coisa que a gente precisa entender é que a lei fala da criança e do adolescente. É sobre eles. Não é sobre responsabilizar, procurar provas, descobrir se é verdade. Essa não é a nossa função. Porque às vezes a criança está, gente, mas como é que nós vamos saber se é verdade? Não nos interessa. Interessa cuidar do que a criança está vivendo. Porque até se ela trouxe aquilo como uma fantasia dela, a gente tem que ajudar ela nisso. Certo? Então, eu quero dar parabéns a vocês por vocês estarem aqui nesse dia 18, tá? E muito obrigado pela atenção de vocês. E eu vou chamar agora o João, que ele está vindo aqui. Obrigado, Maurício. Só para dar um recado, não passou ainda para vocês assinarem, botarem Já chegou? Então meu recado está atrasado, porque eu estou circulando, vendo um monte de coisa. Peço desculpas, então, pela demora, para botar o e-mail, quem não botou ainda, para a gente poder mandar o certificado depois. E eu peço desculpa pela demora, é que nós ficamos sem sistema na Câmara, e a Câmara, quando a gente cai o nosso sistema, a gente não consegue imprimir nada, porque as impressoras são todas ligadas no sistema. Então, para finalizar a palestra de hoje, vamos chamar a psicóloga, coordenadora técnica da Associação Paz, a Josiane Hoppers. Obrigada. Boa tarde a todos. Vamos ver se eu consigo trazer um pouquinho da experiência que a gente vivenciou lá em Minas Gerais e trazer um pouquinho também da minha experiência enquanto psicóloga. Fiquem à vontade, se tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar. Acho que a troca ela é importante, afinal de contas, somos profissionais da rede e vivenciamos a cada dia as mesmas experiências. Tentar trazer um pouquinho, então, disso para vocês. Eu começo com números, com estatísticas. 60,6% das crianças que são violentadas
elas têm menos de 13 anos. A cada 4 meninas são estupradas por hora. De 4 a 8 anos de idade são meninos. 86% são provocadas por pessoas conhecidas. 67% ocorre dentro de casa. 3.651 pontos de abuso, que acontece de exploração sexual, acontece nas nossas rodovias federais. E 86% de violência sexual acontecem com meninas. É triste, né? São números, são estatísticas, mas são crianças, né? São adolescentes. Mas aí, quando eu vejo esses números, eu penso assim, poxa, são crianças e adolescentes que, de alguma forma, conseguiram chegar no sistema. Porque se elas foram notificadas, esses números existem, elas conseguiram passar e serem acolhidas ou protegidas de alguma forma. O que me assusta mais não são tantos números, mas desses números que não estão sendo e não são contabilizados. Que nesse momento a gente está aqui e alguma criança pode estar sendo abusada ou violentada e a gente talvez nunca saiba. Talvez a gente veja depoimentos como a gente assistiu, de anos, né, de 30 anos que eu já ouvi histórias, né, e de falar que aconteceu isso na infância. Então, para mim, essa é a parte mais triste, né, da gente olhar esses números e pensar sobre, né, refletir. Eu vou trocando, né? E aí a gente vai falar sobre essa tal da escuta, né, que nada mais é do que ouvir. Então, vamos entender um pouquinho. Essa escuta especializada, ela é um procedimento de entrevista sobre a situação de violência com a criança ou adolescente perante um órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade. Então, o que o Maurício trouxe, né? A gente não fica perguntando muita coisa, não. A gente ouve, acolhe, e dentro do que a criança for trazendo, a gente vai pensando. E, gente, a gente não pensa sozinho. Uma coisa que me dá muita alegria de pensar é que eu não estou sozinha. Eu tenho profissionais que estão junto comigo e tem uma rede. Balneário Camboriú tem um privilégio, digo, né? Tem rede pra caramba, tem dispositivo, né, que a gente pode estar conversando e se articulando. Então, existem momentos dessa escuta, né? Que a gente já falou sobre a revelação espontânea, quando vem a criança, a gente está lá, daqui a pouco chega a criança, ô tia, quero contar uma coisa. Vem e conta. Ai, meu Deus, o que eu faço com isso? Primeira coisa, né? Muito bem. O que a gente faz? Dentro do que a gente for ouvir, a gente, de novo, não está sozinho, a gente pode estar perguntando o que a gente vai fazer. Se é um caso onde já ocorreu, já tem violência instalada, já tem ali o estupro, já tem uma história, a gente imediatamente leva essa criança para o serviço de saúde. Por quê? Porque existe um material que pode servir também como prova. A escuta, ela não é... Depois eu vou falar mais direitinho do que se ela é prova ou não, tá? Mas, assim, se a criança foi estuprada, o que ela precisa imediatamente? De saúde. Porque a gente tem que entrar com profilaxias, né? Sei lá, se é uma adolescente, a questão da gravidez, né, indesejada, uma doença sexualmente transmissível. Então, a gente tem que pensar imediatamente na saúde dessa criança. Então, hospital e médico, né? Agora, ela trouxe uma historinha. Olha, mexeu aqui, tal. Espera aí. A gente para tudo e encaminha para a escuta, porque lá o profissional capacitado vai estar ouvindo e fazendo ali os encaminhamentos possíveis para aquela criança. Ok? Depoimento especial nem vou falar, só coloquei ali porque eu fiz uma cópia. O local... Mais do que o local, né, gente? Mais do que o local, porque o local não é o mais importante, porém, ele tem que ser adequado. É onde a criança pode estar protegida, claro, de sons, né, longe do agressor, né, então, local apropriado. Isso é tudo que está na lei, onde a gente vai estar fazendo tudo direitinho, conforme está ali especificado, como que vai ser esse local. Tá?
Mas mais do que isso, né, seguindo todos esses protocolos, o ouvir, essa escuta, ela tem que ser humana. Então, né, não adianta ter uma sala lá toda linda, perfeita, mas se a minha escuta ela não é humana, né, ela não está ali junto com aquela criança. Ali, se produzir relatório, porque assim, se eu vou ouvir essa criança, ela vai me trazer a experiência de um estupro, né, da violência, de um suposto abuso, enfim, eu posso redigir esse relatório e ele pode servir aí para a gente dar andamento, né, para todo o processo. Não quer dizer que vai servir como prova, tá? Mas ajuda a gente pensar junto em rede também. E organizar, né, o que vai para o papel. Então, eu tenho sempre um cuidado assim, o que mais me dá medo é o que eu vou colocar no papel, né? Essa é a pior parte. Mas a gente escreve, a gente pergunta para o colega, a gente troca as informações, né? Para que não vá nada do que a criança não tenha falado. Que daí é um julgamento talvez meu e não o que a criança falou. Então, nas crianças e no adolescente, geralmente a criança, né, quando sofre algum tipo de violência, seu comportamento está alterado. Alguma mudança ali já é percebida, mesmo que a vítima tente disfarçar ou esconder marcas e sinais físicos. A gente sabe, né? Quem lida com criança diariamente, quem tem filho pequeno, quem convive com criança, sabe que quando tem um comportamento ali que não está de acordo, tem alguma coisa, né? Então, a gente vai tendo esse feeling, a gente vai tendo essa percepção um pouquinho mais apurada dentro desses comportamentos aí que elas vão, né, nos trazendo. Mas o que é essa escuta, né? Qual é o significado de escutar? Então, ouvir com atenção, naquele momento, é você e a criança, é você e o adolescente, não tem mais nada. É você olho no olho com ela. E, principalmente, né, o ouvido atento. Presença, né, que é essa presença de como que eu vou estar, qual é a minha forma corporal, né? Porque se eu cruzar os braços, se eu ficar assim, olhando com uma cara de espanto, talvez a criança não me fale nada. Então, essa parte corporal, ela também é importante, né? De sentar, de repente, gosto muito de sentar que nem índio, assim, né? Com criança, ou me abaixar, ficar na altura, para que a gente tenha, assim, uma intimidade, né? Então, vamos pensar quando a gente vai conversar com um amigo, com alguém, a gente está mais solto, a gente está mais, né, livre, e isso permite também, essa linguagem corporal ela é muito importante. Então, ouvir com atenção, presença do aqui e agora, respeito em relação ao tempo do outro, né? Às vezes acho que todo mundo se incomoda, né? Quando tem um silêncio, né? Para quem faz atendimento psicológico, lidar com esse silêncio é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Você está com uma pessoa, de repente fica aquele silêncio. É que nem elevador, né? Você entra no elevador, e fica aquele silêncio. Então, mas esse silêncio, ele às vezes é muito importante, né? Ele pode ser aí também um momento de pensar, de refletir sobre o que eu vou falar. Então, respeitem também o silêncio, que ele pode trazer muitas coisas. Esse tempo, né? E atenção aos pressupostos, né? O que vai trazendo, qual é a linguagem dessa criança. Às vezes a criança vai trazer a linguagem dela, né? Vai falar do popô, vai falar de pipi, vai falar... Eu uma vez atendi uma mãe que ela falou assim para mim, quem é do Rio Grande do Sul aqui vai saber mais a linguagem. Ela disse, eu dei uma tunda na minha filha, eu não sabia o que era tunda. Fiquei, nossa, será que eu pergunto ou não pergunto, né? Porque é uma linguagem culta, de cultura, né? Tunda, e tem no dicionário, né? É uma surra, né? E fui pesquisar. Então, a forma, a linguagem, ela também é importante a gente compreender como que está sendo falada ali, na cultura, no contexto daquela criança, como é que eles falam dentro da família, porque às vezes dá apelido, né, para a vagina, então cada um dá um nome para o pênis, então essas linguagens a gente tem que ficar atento. O cuidado, né? Passar por procedimentos desnecessários, invasivos, repetitivos, isso é tudo revitimizar, tá, gente? Revitimizar é fazer com que a vítima fique falando, contando a mesma história, e isso dá um problema danado, tá? Porque ela começa a pegar linguagens que já não são mais dela, são linguagens já do adulto, e confunde muito.
A estigmatização, né, a exposição da sua imagem, a repetição ali do fato, a peregrinação por serviços, né? Gente, como é cansativo. A gente não cansa, né, de ir de um lugar para o outro, já cansa. Imagine a família e a criança, que às vezes não tem nem condições, né? Aí vai, não é aqui no CRAS, não, é lá, você tem que ir lá no CRAS. Não é aqui no CRAS, não, você tem que ir lá no Conselho Tutelar. Não é Conselho Tutelar, é lá no pai. E nós ainda confundimos, né? Pai e pais, então fica aquela pai no pais e vice-versa. Então, eu digo que quando as pessoas explodem com a gente, já não é mais com a gente, né? Porque elas já estão de saco cheio. Então, esse cuidado. Essa é a parte assim, que é bem importante. A escuta especializada não serve, nem é o papel dela produzir provas. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Tá? A gente não tem que produzir provas contra ninguém e nem a favor de ninguém. E a entrevista? Então, a entrevista, gente, são técnicas. Digo que qualquer um pode entrevistar, desde que tenha uma técnica. Então, são palavras-chave. Quando a criança vem, senta, e vocês vão se capacitar, e aí vão entender melhor, mas só para a gente dar uma pincelada do que a gente também ouviu lá, né, no seminário, são perguntas-chave. Né? Mas o que aconteceu? Né? Já é diferente do porquê. A gente nunca pergunta porquê, tá, gente? Então, o que aconteceu? Mas com quem? Quem foi? Né? Quem fez isso? Quando? Tu lembra quando que foi? Como que tu estava? De repente, a roupa. A gente faz uma... Né, vai lembrando um pouquinho daquele momento. E como? Como foi? Então, são palavrinhas aí que nem sempre a gente vai usar todas, né? Mas serve como um apoio. E onde? Né? Aí a gente já sabe que a criança realmente está trazendo uma história. Que é real, né? Porque, assim, mesmo que seja uma fantasia e um imaginário, quando a gente vai perguntando essas perguntinhas, tem tantos detalhes que não tem como a gente duvidar. Aliás, eu nunca duvido de criança, nem uma hipótese. Aí as intervenções, né? Que seja planejada, então que a gente planeje antes de conversar, que a gente, né, dê uma ensaiada primeiro, né? O trabalho interdisciplinar, ele é super importante, então a gente vai estar sempre trabalhando um outro. A conexão, a realidade das famílias, isso que a gente estava falando antes, né? A linguagem, qual é a realidade dessa família, como que ela vive, né? Qual é o ambiente? A gente sabe, né, que muitas realidades a pessoa vive num cômodo só, que a criança às vezes acaba participando, né, de sexo entre o pai, né, entre mãe, sei lá, companheiro e vice-versa. Então a gente sabe que existem outras realidades, né? Então saber sobre isso é importante. Entender que nossas ações devem se pautar naquilo que é melhor para a criança e o adolescente. Sempre o que é melhor para a criança. O que é melhor? Tem uma coisa que eu ouvi lá no seminário, que um dos palestrantes falaram assim: e se fosse com teu filho? Como que você agiria? Então, se essa criança vem, se esse adolescente vem, se fosse com teu filho, a gente não sairia, né, feito onça, né? Agora está na moda falar onça, por causa do pantalão. A gente vira onça porque a gente vai atrás, a gente move montanhas, a gente faz o que for, porque é filho. Né? Mas então, por que a gente não pode fazer isso pelo outro, pelaquela criança que a gente pode ser o único naquele momento que pode ajudar? Né? Então, aqui mais um exemplozinho, né? Então, o que aconteceu? Mais umas frasezinhas que a gente pode adequar. Fale mais sobre isso. Estou realmente interessado no que você veio me falar. Isso é na escuta, tá? Eu gostaria de saber um pouquinho mais, né? Os isso também é importante. Então, eu coloquei ali. O silêncio. O silêncio, né, como a gente já falou, também é importante, mas ele está na lei. Quando a criança não quer falar, ela também está protegida pela lei do silêncio. Então, você pode até falar isso para ela. Outro dia eu fiz uma escuta e falei isso para o adolescente. Você sabia que você tem o direito de silenciar? Isso deu para ele, assim, sabe? Ele ficou, nossa, sabe, eu queria mesmo não falar mais sobre, porque eu já estou cansado de falar.
Então, quando a gente fala um pouquinho também do que a pessoa tem direito, é importante, principalmente para os adolescentes, né? Então, respeitar esse silêncio. E aí, claro, né, qual é a importância dessa escuta sem revitimizar? Então, a lembrança de eventos relatada por uma criança com suspeita de abuso sexual, na ausência de outras evidências físicas, muitas vezes é a única prova que a gente tem, gente. Às vezes não fica resquício nenhum, não fica marca, só ficam lembranças. Então, olha o cuidado e a importância dessa escuta. A gente pode ser a única pessoa a ter isso. Então, é um momento único. E aí eu trouxe um estudo de caso para ver se vocês entenderam um pouquinho, tá? Eu vou pedir assim, ó, para que cada um representante, hoje a gente tem da educação, né? Quero uma pessoa aqui na frente da educação. Quem? Bem, da saúde. Quem tem da saúde aí? Bem rapidinho, só para a gente falar um pouquinho. A Rúbia já foi? Então, outra pessoa que venha representar a saúde, não precisa ser da saúde. Venha, Dija, representar a saúde. Ou, você levantou a mão? Eu quero uma do Paz. Venha uma das meninas do Paz. Venha, tia, venha. Venha. Ah, é medo. Dá medo? Estou tremendo aqui, ó. Dá medo? Tu é quem? Sou Maristela. Maristela, a Dija... A Tiffany, vem, Maurício, para representar um pouco, já que daí você coordena. O Paulo também pode vir. Pode. Só para passar as experiências. E aí vocês vão se falando com o coleguinha do lado e vamos ler um pouquinho desse caso que eu trouxe aqui, só para ver o que a gente iria fazer, tá? Ó, o Jota, ele é um aluno, vamos dizer que o Jota está no primeiro ano, ele tem 6 anos, né? Hoje, 6, 7 anos está no primeiro ano. E, ultimamente, vem sinalizando um comportamento que antes não era percebido. Ele chora com facilidade, ele agride os colegas, não se concentra nas aulas. Outro dia, a mãe esteve na escola e relatou que seu filho está sem apetite, não dorme à noite e não brinca como brincava antes. A professora, em sala de aula, percebia que o Jota não estava bem. Certo dia, Jota chegou para a professora e relatou que um homem teria mexido aqui, apontando para o seu genital, né? E disse que não queria mais voltar para casa. O que a gente faz quando a gente escuta um caso assim? O que vocês acham que é a primeira, um pouquinho do que a gente ouviu hoje, à tarde, assim, o que passa pela cabeça de vocês e o que vem? Vão pensando aí e vocês se juntam aqui, grupinho, e aí vocês vão me falar o que vocês vão fazer. Depois eu te dou o microfone. Dá uns, um minutinho só. Lá vocês vão ter mais tempo. Vocês vão aí também. Depois eu vou perguntar para vocês aí.
espaço, que já vai ter esse espaço. Então, seria então a escuta especializada que essas pessoas vão fazer em si, o preparo para a escuta espontânea? Sim, muito mais. Então, muito mais. Isso. Então, esses cuidados do palavreado, da postura, é para ouvir essas falar alguma coisa, porque senão a gravação... Isso. Ah, pois é, verdade. Gente, tem gravação, por isso que eu tenho que interromper. Depois tem que cortar a gravação. Deu? Pronto. Pessoal, é só para que não fique um silêncio total depois no YouTube. E aí quem acompanha a internet sabe, né? Nós vamos deixar 1 minuto e meio, 2 minutos de silêncio, as pessoas mudam de canal, né? Vão tudo para outro canal. Então, eu vou pedir para que a Josi vá fazer as perguntas por aqui, que o pessoal aqui está num debate longo aqui. Só para esclarecer, né? A gente está falando tanto, né, da escuta especializada, mas, claro, o mais importante é a gente entender o que é, claro, cada uma, para a gente poder proceder em cima disso. Então, o que vai mais acontecer com a gente na rede é a revelação espontânea. Que a criança vai e pum, fala. Ou o adolescente vem, pá, fala. O que é importante a gente entender? Que a escuta especializada é justamente para dar andamento a isso. E aí vai ter um local, e aí vai ter um destino para poder estar ouvindo melhor essa criança. Tá? Dá para... É isso? Isso. O que a lei vem é para a gente diminuir o mínimo, porque a gente sabe que existe muito mais, né? Agora, claro, a gente vai diminuir cada vez mais. Porque na hora dessa revelação, olha, ok, para tudo. Eu não vou ficar perguntando nada para a criança. Eu ouvi, tá, agora a gente, né, eu ouvi, eu vou ver o que eu posso fazer com isso e vou te ajudar. E fica tranquila. Então, a gente tranquiliza, tá? Bom. Assim, ó, gente, para que a gente tenha claro o que na verdade, trazia um transtorno maior para a criança e para o adolescente, é algo que não vai caber a esta rede que está aqui agora, que é a audiência especial. A audiência especial que vai ser numa sala especial, gravada, filmada, e o depoimento especial, né? E essa criança, esse adolescente não será novamente interrogado, porque a maior violência que acontecia não é você escutar o problema da criança, a escuta que está sendo falado até agora aqui, era você escutar o problema da criança. Vamos imaginar um fluxo imaginário aqui, aí você ligava para a guarda municipal ou para a PM, eles vinham, levavam essa criança para a delegacia, ouvia-se todo de novo na delegacia, aí depois disso chegava o caso na promotoria. Quando ia para o Conselho Tutelar estava errado, porque não faz parte desse fluxo, mas se cometia ainda esse erro no passado, ainda às vezes o Conselho Tutelar ouvia, levava para a promotoria, na promotoria, aí sim, junto com o advogado, com isso, com aquilo, se ouvia novamente a história dessa criança, inclusive pegando relatos, porque aí ela já pode ter mudado um pouco, já esqueceu, já mudou um pouco a versão da história, ouvia de volta toda essa criança. No dia que ia fazer o julgamento lá, ou qualquer coisa e tal, o juiz ouvia de volta essa criança e aí com o direito do advogado interrogar essa criança. Esta era a grande revitimização que se fazia com esta criança. Então isso hoje mudou. A nova lei diz o seguinte, ela vai ser ouvida por um profissional que a gente espera que sejam psicólogos, nós lá do PAIS esperamos que sejam psicólogos, né? Por um profissional especializado em ouvir essa criança, sem a presença de mais ninguém, esse profissional vai conversar com as pessoas do lado de fora, com o juiz, com o advogado, com o promotor, sem que, por um ponto, por uma forma disso aí, e só fará para a criança as perguntas que ela achar necessária fazer. A profissional, se achar que não deve fazer aquela pergunta, não fará aquela pergunta. Neste momento, essa criança será ouvida nesta única vez. E não terá uma segunda oportunidade de se ouvir essa criança, para não ter que ficar forçando essa criança a estar falando outras vezes. Então, nós precisamos ter isso bem claro do que é a escuta especializada que todos vocês, e mais uma
no mínimo uma centena de pessoas terão que ser preparadas em nossa cidade, em Balneário Camboriú, que é a revelação do que é a escuta e qualquer o que nós estávamos falando aqui. E o depoimento especial, que era o que nós acabamos de explicar agora aqui. Eu devolvo a palavra para a Josi, estava aqui só dando uma enrolada para não ficar aquele silêncio, né? Devolvo a palavra para a Josi para nós encerrar ali a parte da... que eles já chegaram numa conclusão ali, Josi. Hoje, assim, a gente vai esquecer o depoimento, tá? O depoimento especial tira para fora. Mas é bom entender que isso acontece no trâmite judiciário, tá? O que mais vai acontecer com a gente que está na rede é a revelação. Então, é importante a gente saber o que a gente vai fazer quando a gente tem essa primeira escuta. E aí a gente sabe que agora tem a escuta. Lembrando, nem sempre essa criança vai para a escuta. Tá? Dependendo do caso, ela nem vai, ela já pode ir direto para o depoimento especial lá no judiciário, ser ouvida dentro de um lugar especial, gravado. Aí, quando é gravado, não precisa mais falar mais mesmo sobre. Tá? Então, só que isso tem na legislação, gente, é só ler. Eu não trouxe muito sobre, porque a gente busca e lê isso, né? Está bem especificado. Quis trazer um pouquinho mais realmente das experiências, né? E de como a gente vai estar procedendo, né? Dentro dessas práticas e do dia a dia. Pronto. Se apresenta rapidinho, amor. Meu nome é Maristela, eu sou do NEI São Judas Tadeus, lá do São Judas da Barra. Sou orientadora educacional lá, esse é meu primeiro ano. Sou efetiva na educação aqui e desde 2016 aqui em Balneário Camboriú. Eu quero dizer que vocês são contemplados, porque a maior parte onde são ouvidas as revelações é nessa área aí, né? Então, Maurício, Paulo, Dija e a Tiffany do Paz. O que vocês confabularam? Não, a Tiffany. O Maurício não vale. Eu já falei mais. Maurício não vale. Então, o nosso entendimento ficou, né? A situação que a Josi trouxe ali, como não existe muitas informações, né? Da gente entender quem é esse homem, aonde estava, realmente onde mexeu, né? O que aconteceu naquele momento, para essa criança não ficar sendo revitimizada. E é muito importante isso a gente sempre ressaltar. A família, além de estar machucada, essa criança, ela ter aquele momento de se sentir confortável em estar falando com essa pessoa e contar para ela. Talvez eu queira contar para a Josi, mas eu não queira contar para o João, né? Então, dali, a Josi pode estar informando o Conselho Tutelar, sendo encaminhado para a escuta especializada, e daí sim, feitos encaminhamentos, né? Como o nosso serviço hoje, o atendimento psicoterapêutico, né? Para daí estar tratando dessa parte emocional e psicológica da criança. Aí eu mando para a escuta especializada. Por quê? Porque me ficou dúvidas. Eu não sei o que realmente ocorreu com essa criança. Então, é uma criança que eu encaminho para a escuta especializada. Eu não ouço mais nada, não fico perguntando mais nada, não fico curiosa para saber, porque a curiosidade matou o gato. Não faço isso. E encaminho para a escuta, que vai ter lá um lugar específico, profissionais capacitados. E não precisa. Gente, vamos lembrar dessa palavra. Comunica-se o conselho. Gente, a gente vai ter que encerrar. Mas vamos levar as perguntas. A pergunta foi, aonde está a escuta? Esse é o protocolo que está sendo desenvolvido, que já foi falado aqui no começo. O protocolo ainda não está pronto. A Associação Paz, porque a única pessoa hoje autorizada pela Promotoria de Justiça é a Josi, em Balneário Camboriú. Então, encaminha para a Associação Paz, que a Josi vai ouvir. Pois não. Logo é orientado a acionar o Conselho Tutelar, hoje. Né? Acredito que depois, quando for formalizado a escuta, a coisa vai ser desenvolvida de uma outra forma. Mas hoje, a orientação para as escolas e núcleos é esse. Acione o Conselho Tutelar. Após isso, faça um relatório para o Conselho, para ter isso por escrito, e acione a equipe multi e envie um relatório para nós acompanharmos a situação. Mas o procedimento hoje
é esse. Ok, a educação vai acionar o Conselho Tutelar, que vai mandar para o pais. Nós estamos com meia hora de atraso, gente. Então, assim, eu queria que, assim, ó, primeiro tirar as dúvidas aqui da plateia de forma muito rápida, para que a gente possa adiantar, tá? Por nós podemos ficar mais um tempo aqui. É que eu estou vendo que já tem gente saindo e tal, então, assim, para a gente evitar de esvaziar no final. É que a pergunta é pertinente. Naquele exemplo ali, tá? O relato aconteceu para a professora, então no ambiente escolar. Ele disse que foi um homem, ok. Se não é para chamar o conselho e a escuta especializada no momento que vai acontecer na casa da família ainda não está funcionando efetivamente, a gente, enquanto educação, vamos supor, enquanto educadores, como é que a gente vai saber, como é que no final da aula a gente vai mandar aquela criança para casa, se tu não sabe se foi o pai, se foi o padrasto, se foi... Por isso que a gente... Só um minuto, gente, calma. Nós vamos passar a palavra para todo mundo, não precisa chutar minha canela, calma. Gente, assim, ó, como foi falado, hoje nós estamos num processo de construção, né? Então, assim, hoje, o fluxo hoje, na escola, houve uma denúncia, encaminha para o Conselho Tutelar, também pode encaminhar para nós um e-mail, porque às vezes um ANDOC ali, se a pessoa não sabe trabalhar muito, ele fica exposto, fica aberto, né? Manda e-mail para nós, pode nos ligar, a gente vai na escola, assim, conversar com a equipe. Hoje o fluxo é esse, tá? Por quê? Porque não existe a política pública nesse sentido dentro do município, mas está sendo construída. Isso. Aí, no dia 23 e 24, vai ser feita a capacitação das pessoas que vão fazer a escuta especializada. Então, não será mais somente a Josi também vai fazer a capacitação. Então, vai ter a equipe lá na casa da família para fazer essa escuta. Então, aí o protocolo vai ser estabelecido, tá? Isso. Aí o protocolo vai ser estabelecido. Então, no caso do Jota ali, o que vai acontecer? A professora vai comunicar à direção, não vai levar a criança para ser ouvida lá, porque daí a gente já cortou a revitimização, ok? Então, vai comunicar com a direção. Olha, o Jota me falou isso, isso e isso. Ah, ok. Então, a coordenação vai sem a criança. A coordenação vai encaminhar o Jota para fazer a escuta especializada. Com certeza vai chamar a família, vai informar, o protocolo vai ser estabelecido. O Conselho Tutelar está ciente, vai estar acompanhando. Se o caso coloca a criança em uma situação de risco, o Conselho Tutelar vai verificar a possibilidade de afastar o agressor, retirar a criança de casa, então é outra questão, tá? Por isso, a escuta especializada e comunicado ao Conselho Tutelar. Espera aí, só um pouquinho, que tem fila aqui, senhor. Pessoal, para a educação, assim, só reforçando o que a Josi falou, a revelação espontânea não necessariamente se transforma numa escuta especializada. O que acontece hoje no nosso contexto escolar, no caso aqui do João também, não necessariamente vai precisar de uma escuta especializada. Pode ser o Júnior, José, a Josi. Tá, para não perder o tempo aqui. Então, fiquem tranquilas, tá bom? O procedimento é o que a gente já faz, tá correto? Tá. O que vai acontecer? Nós vamos avançar para ajudar mais rápido esse aluno. Mas não saiam daqui com isso. Não necessariamente uma revelação espontânea se transforme numa escuta especializada. Ok, obrigado. Só reagir aqui, porque nós que somos João, sabemos como a gente sofre, né? O João sem braço, o João bobo. O que eu ia falar era exatamente isso. Na dúvida, nós temos o plantão do Conselho Tutelar, 24 horas. Liga lá, por quê? Porque aí vai poder ser sanado a dúvida. Não é que o Conselho vai lá na hora. O Conselho vai sanar a dúvida. Muito obrigado. Josi, 30 segundos para acabar. Tchau. Gente, obrigada. Eu espero ter trazido um pouquinho, né? Oi. Tem. Com a rede, pode ser com toda a rede. Isso, que pode ir para o juiz, pode. Eu, por exemplo, já fiz relatórios que foi para o juiz, para ajudar no processo. Não. Aí, não sei o que
não entra como uma prova, porém ajuda no processo, tá? Porque a gente tem que colocar no papel, né, gente? Tem que estar no papel, documento, né? Gente, obrigada. Foi uma enorme satisfação, uma experiência incrível. E essa frase, para mim, ela é bem significativa, né? Não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como esta trata as suas crianças. Então, do jeito que a gente trata as crianças, a gente sabe como é que funciona a nossa sociedade. Um beijo no coração de todos. Obrigada. Pessoal, eu queria passar alguns números para vocês, bem rapidinho, de exploração sexual infantil, infanto-juvenil, porque normalmente quando a gente fala disso, a primeira coisa que a gente vem na cabeça, né, aqueles pessoal lá do Nordeste fazendo exploração sexual para os turistas, né? Então eu quero passar uns números bem rápido para vocês. A Polícia Rodoviária, só da Polícia Rodoviária Federal, identificou no Brasil cerca de 2.500 pontos de exploração sexual infanto-juvenil. Desses, 244 são em Santa Catarina. Ou seja, aproximadamente 10%. A BR-470 é a mais vulnerável do país em exploração sexual infanto-juvenil. Sabe quanto que representa a população catarinense em relação ao restante do Brasil? 3,2% da população. E nós temos 10% dos pontos de exploração sexual infanto-juvenil em Santa Catarina. Só para que a gente fique mais apreensivos ainda, nós aqui do Sul que gostamos de encher o peito e achar que nós somos um pouco melhor que o resto do país, o estado com o maior número de reincidências é o estado do Paraná. Ou seja, de pontos que são fechados, reabertos, fechados, reabertos, fechados, reabertos. Ou seja, nós temos motivos muito sérios para estar preocupados com a exploração sexual infanto-juvenil no estado de Santa Catarina. A Polícia Rodoviária Federal está, nos últimos meses, fazendo um novo mapeamento disso. E vocês não queiram, espero que vocês não precisem escutar os relatórios de quem está fazendo esse mapeamento. É algo simplesmente fora da curva daquilo que a gente imagina no nosso dia a dia. Então, a exploração sexual infanto-juvenil no Brasil não está no Nordeste, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Está aqui, às nossas portas. Aqui na BR-101, aqui na BR-470, que acaba aqui em Navegantes, que passa por Gaspar, por Blumenau e sobe, entra estado adentro, que passa só o nosso estado. Então, gente, nossa preocupação é muito grande. Nós vivemos numa cidade turística, aonde que muitas pessoas, muito próximo de uma zona portuária, dois fatores que são agregadores desse tipo de exploração. A exploração sexual infanto-juvenil é muito grave quando ela chega do nosso lado. E recentemente ela chegou aqui do nosso lado, em Balneário Camboriú. Um dos fotógrafos mais respeitados da nossa cidade e da nossa região, há 30 anos fazia fotos e vendia essas fotos sensuais de crianças e adolescentes da nossa região. Então, assim, não é nada muito longe de nós. Por isso, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Câmara de Vereadores, através da Escola do Legislativo, tem tido cada vez mais essa preocupação. Eu não vou citar, porque como diretor da Escola do Legislativo, não nos cabe citar projetos específicos de vereadores, mas vocês podem ter certeza, muitos vereadores estão trabalhando nessa área, atuando fortemente nessa área. Nós não estamos imunes a nada disso em Balneário Camboriú. Nós não estamos imunes porque tem uma violência. Aqui eu falei de números de prostituição infanto-juvenil, que é aquilo que a nossa advogada falou no início, não é eles que querem, a eles é imposta esta vida, mas nós temos algo muito pior cercando a nossa cidade, que é a exploração via internet, né? Via internet, que hoje tomou conta, e o Brasil, vergonhosamente, é o país do mundo que mais explora crianças, adolescentes e mulheres, que mais envia para fora do país mulheres no formato de escravas sexuais.
Aquela famosa que vai para fora do Brasil achando que vai ganhar dinheiro, que vai trabalhar de garçonete, que vai trabalhar disso, daquilo, e chega lá, o seu passaporte é retido e fica lá tendo que prestar trabalhos até ser resgatada, se é que algum dia conseguirá ser resgatada. Esta é a nossa preocupação, esta é a preocupação do Conselho, nós abrimos os olhos para isso, né? Todo mundo que está vendo, que está sentindo algo diferente, por favor, é um momento de nós darmos um basta, porque nunca na história a nossa criança, o nosso adolescente sofreu tanto quanto vem sofrendo no Brasil. Nunca sofreu tanto, nunca sofreu tanto. E cada ano que passa, nós não conseguimos diminuir esse número tem aumentado. E tem aumentado, talvez, algumas pessoas dizem que aumenta, porque aumentou a exploração, ou aumentou o estupro, a violência, e outros dizem que não, que o que está aumentando é a forma de nós olharmos para a criança, nós conseguimos dar atenção a essa criança e dar acolhimento a essa criança. Não importa o que é, mas o que importa é que nossos filhos, nossos vizinhos, os filhos dos nossos amigos, os nossos estudantes estão passando por uma situação bastante delicada e que nós, como rede de proteção da criança e do adolescente, precisamos ter olhos vivos e atentos para que isso cesse e para que a gente consiga parar com esse tipo de situação. Então, eu agradeço a quem conseguiu ficar até o final, peço desculpas por nós termos estourado um pouco o nosso tempo, né, mas nós estaremos mantendo contato com vocês para as próximas formações e quem deixou o e-mail estará recebendo no seu e-mail o certificado da formação de hoje. Em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, e em nome do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, agradeço a presença de todos aqui na tarde de hoje. Um abraço e até a próxima. Você acompanhou a Escola do Legislativo. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.